Boa noite, povo lindo, povo de Deus, a paz do Senhor para você que está aí ligadinho com a gente. Estamos dando início aqui em mais um podcast, mais uma história de fé e superação para edificar a tua vida. E hoje nós temos aqui do nosso lado o mais esperado, né? Porque já estavam me cobrando, porque a história dele é muito top. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado nos assistindo vai se edificar, vai gostar e ainda vai acabar compartilhando com muitas pessoas que precisam saber do que ele tem para nos oferecer. Então eu tô aqui com o nosso amado, querido presbítero Eduardo, que vai se apresentar, e eu já falei para ele ficar à vontade aqui. Se Deus quiser usar ele para pregar também, vai ficar à vontade, porque aqui quem manda ainda é o Espírito Santo de Deus, amém? Presbítero Eduardo, seja muito bem-vindo. Se apresenta para esse povo lindo que tá te assistindo aí. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão assistindo, que estão nos ouvindo. Eu sou Eduardo Oliveira, tenho 46 anos, casado com minha esposa, aquela benção que está ali, a Suzete, que a maioria que está assistindo aí eu creio que conhece. Tenho um filho de 16 anos, é fruto dessa benção que Deus ele preparou para as nossas vidas. Eu estou aqui para contar a minha história, para edificar a vida daqueles que vão ouvir, né? A gente ouve na Missionária Catarina a gente vê e ouve tanta besteira que é falado na internet, né? Por aí. E por que não falar de Deus, das maravilhas que Deus fez, né? Glória das maravilhas que Deus faz. Então eu estou aqui para contar nada mais, nada menos daquilo que Deus fez na minha vida. Deus, ele fez coisas grandes, maravilhosas na minha vida, e vocês vão ouvir aí não vai dar tempo de contar tudo, né, porque a história é muito grande, mas aquilo que for possível aqui dentro do tempo da gente contar, para edificação, né, que eu creio que testemunho da gente, as coisas que Deus fez nas nossas vidas, edifica muito outras vidas, né, tanto que a minha entrega para servir ao Senhor, quando eu tomei essa decisão no meu coração, foi através do testemunho de uma outra pessoa que eu ouvi. Aí, que importante. Então é importante, né? E tá contando aqui os feitos do Senhor para edificar vidas e para as pessoas verem, porque hoje em dia a gente sabe, missionário, que tem muita gente que não acredita mais nos milagres de Deus, né? Por conta de muita coisa, mas Deus ainda faz milagre. Faz milagre nas nossas vidas, e a palavra dele é poderosa, né? Então, e antes de dar continuidade, eu queria pedir a liberdade aqui. Claro, fica para estar trazendo uma palavra. Essa palavra aqui, ela marcou muito no início da minha conversão. E é uma palavra que eu me identifico muito, tem tudo a ver com o que Deus fez na minha vida. Amém. E eu queria deixar essa palavra aqui. Então traga para nós, em nome de Jesus, porque a transformação que acontece nas nossas vidas vem pelo conhecimento da palavra, né? Porque a Bíblia diz isso também, né, presbítero? Me corrija aí se eu estiver errada. Mas muitos perecem pela falta do conhecimento, não é isso? Mesmo. Então, a falta de conhecimento faz a gente errar muito, né? Então, por isso que é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, que é ela que tem que direcionar os nossos passos, né? Amém. Depois que a gente entende que sem a palavra de Deus a gente está perdido, a gente tem que ser guiado pela palavra. Verdade. Então, eu queria deixar uma palavra aqui, amém, que ela se encontra em 2 Coríntios, uma palavra muito conhecida, os irmãos muito conhecem essa palavra, e é uma palavra que é verdadeira na minha e na sua vida, que está em Cristo, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim a palavra: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Glória a Deus. Então, essa é a palavra aqui que eu me identifico muito, né? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ficou para trás, né? Então, coisas novas. Então, essa palavra se cumpriu na minha vida. Se cumpriu, e eu estou aqui para contar aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo, né? Aleluia. O presbítero Eduardo, ele tem uma história muito linda, porque... Aliás, eu não quero contar, eu vou deixar você contar, né? Como é que foi a sua infância? Vamos começar pela tua infância? Vamos. Porque foi uma infância também triste, né? Sim, tem uma parte muito triste, né? Então, conta pra gente como é que foi a sua infância. A minha infância foi assim, eu tenho mais 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã. Um irmão mais velho, que se chama Edivaldo,
uma irmã que é a do meio, que é a segunda, né? Eu sou caçula, minha irmã que chama Eliane. E a gente, quando muito jovem ainda, muito criança, na verdade, eu não tinha nenhum ano de idade. Na minha família, né, teve uma tragédia assim muito forte, né? Essas tragédias que a gente vê hoje em dia aí todos os dias na televisão, né? E meu pai, infelizmente, né? Ele era uma pessoa muito ciumenta e por conta de ciúmes ele acabou tirando a vida da minha mãe, né? Então a gente ficou órfão de pai e mãe muito cedo, porque o meu pai, ele tirou a vida da minha mãe, ele foi preso e aí dentro da prisão ele perdeu a vida dele, ele também veio morrer, faleceu e a gente ficou abandonado, sem pai e sem mãe, né? Eu não tinha nem um ano, minha irmã tinha um ano e alguns meses, Tudo o meu irmão novinho. tudo novinho. Era uma escadinha mesmo, tudo novinho. E a gente ficou órfão de pai e mãe, bem cedo. Aí fui criado, eu e minha irmã, pelos meus avós paternos, né? Parte de pai. O meu irmão foi morar com meus avós maternos, né? E a gente se separou. Eu não conhecia esse meu irmão, eu vim conhecer ele agora, há pouco tempo. Agora, o ano passado, eu vim conhecer ele, para vocês terem ideia, né? A gente se separou, eu e minha irmã, a gente foi morar com esses avós, e quando eu tinha 5 anos de idade, a minha avó também veio a falecer. Meu Deus. Isso tudo foi lá no Paraná. E o meu avô não tinha condições de criar a gente. Sozinho, aí foi onde eu vim parar aqui, na cidade de Guarulhos, vim morar com um tio meu, né, irmão do meu pai. E aí aqui começou toda a minha história, né? Fiquei aqui, a minha irmã também veio para cá, o meu irmão ficou para lá e a gente se separou, né? A gente não tinha mais notícia, e a minha história começou toda aqui, Certo. né? Infância, vivi tudo aqui, aí na adolescência, infelizmente eu me perdi, acabei me envolvendo com coisas erradas, me envolvi com crime, né? Acabei partindo por esse lado aí e trilhei por esse caminho. Me envolvi a fundo mesmo, né? Me envolvi no crime, na vida do crime. Com 15 anos de idade eu já estava já indo preso, né? Já fiquei preso, saí, continuei, fui me afundando cada vez mais na vida errada, na vida do crime. E fui fundo mesmo nessa vida aí. Você chegou aí pro crime pela ausência, pelas coisas que você passou na tua vida? Você meio que ficou revoltado ou não? Foi por conta de amizades? É bem importante frisar isso porque a gente tem um povo bem jovem, né, que nos assiste. E nessa idade da adolescência é a idade que tem mais dificuldade. E a maioria das pessoas que eu tenho trazido para cá, elas falam que a amizade ela influencia muito. A sua ida para o crime foi por intermédio de amizade também ou não? Você se revoltou, quis conhecer, quis por si só conhecer, fazer coisas erradas? Na minha história foi as duas coisas. Juntou. Tá. Já cresci também já meio com essa revolta. Certo. E também as amizades também, claro. Né, a própria palavra de Deus, ela diz, né, que aquele que anda com sábio, sábio serás, né? Mas o companheiro do tolo, ele se dará mal. Então, a companhia, ela, né? Ajudou bastante. Com certeza. Então, isso daí também tem uma certa influência. Mas eu também já cresci com essa revolta, né? Já com a cabeça já virada. E então, aí eu me afundei. E fui preso já ainda de menor, algumas vezes. Até que a última vez, aí eu só vim sair com 18 anos, já de maior. Mas aí eu não parei, né? Eu fui me afundando e me afundei muito. E não estava disposto em nenhum momento como é que eu vou dizer assim, abandonar essa prática? Não tinha vontade nenhuma. Isso virou a minha vida. A minha vida era essa, né? Então, para mim, a minha vida era aquilo. Na minha cabeça, eu até achava que meu destino era aquele, que eu ia morrer daquela maneira. Caramba. Você aceitou aquilo para você. Minha vida é essa, isso, e a minha vida era essa. Eu não pensava em parar, né, como ia ser, não. Mas minha vida era essa daí, e eu fui me afundando. Então, até que com 18 anos, aí já fiquei de maior, mas mesmo assim continuei me afundando cada vez mais, né? Traficava, roubava, fazia tudo que não presta realmente, né? Então, me afundei, e o resultado disso foi que, com 20 anos de idade,
Aí eu fui parar no presídio, né? Recebi algumas condenações de alguns crimes que eu cometi e a minha condenação chegou a 40 anos. Meu Deus. Eu fui condenado a 40 anos. Meu Deus. Né? E desses 40 anos aí, eu fiquei 20 anos preso. Meu né? Deus. Para ser mais exato, 19 anos e alguns meses. Mas 20 anos, né? A gente arredondar isso aí. 20 anos preso. E a história com Cristo começou lá dentro. Você né? conheceu Jesus lá na cadeia? Conheci Jesus lá dentro, foi lá que eu me converti, mas até isso acontecer, muita coisa aconteceu ainda. Eu ainda, mesmo estando dentro do presídio, eu ainda continuava fazendo coisa errada. Né? Quem me conhece aqui no bairro sabe, conhece um pouco da minha história aqui. Eu mesmo estando dentro do presídio, eu ainda fazia coisa errada, né? Ainda tinha minhas coisas erradas aqui fora. Ficava coordenando através de lá de dentro E aqui de fora. e ainda, já estando lá dentro daquele lugar, né? Caramba. Já privado da liberdade, mas mesmo assim cego, né? Mesmo assim ainda assim... Porque é isso que o inimigo faz com a gente, né? Mesmo assim sem enxergar, né? Olha onde eu fui parar, né? A condição que eu me encontrava, mas mesmo assim fazendo coisas que ainda podia agravar mais a minha situação, né? E foi o que aconteceu. Eu fiquei, né? Isso daí foi dificultando a minha saída e eu fui, né? Ficando mais tempo, mas graças a Deus, né? A misericórdia dele me alcançou lá dentro. Quando você foi preso dessa última vez que você pegou 40 anos, que não chegou a ficar 40, 19, você já era casado ou não? Eu não era casado, né? Como eu sou hoje, né? Diante de Deus, tudo não era. Eu tinha uma pessoa que a gente aqui fora morava junto, né? Era maziado, né? Como diz. Mas a gente não era casado, né? A gente teve um filho, mas esse filho também faleceu. E era isso. Aí quando eu fui para lá, me visitou há algum tempo, 1 ano e chegou a 2 anos, e a gente se separou, seguiu a história dela e eu segui a minha, né? E como é que você conheceu a sua atual esposa hoje, a Suzete? Então, lá dentro também? A minha esposa, eu já conhecia ela aqui, né? Antes de parar lá dentro daquele lugar. Eu já conhecia ela aqui de fora, a gente já tinha uma amizade. E quando eu já estava lá já uns 5 anos, 5, 6 anos, já estava já lá privado da minha liberdade, eu não me recordo como que foi que eu peguei o contato dela, mas a gente começou a conversar, porque eu tinha telefone lá dentro, né? E isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que no Brasil, né? Infelizmente, né? Eu não sei hoje, mas né, na minha época, celular, isso daí era o que mais tinha dentro dos presídios, né? Então eu passei a me comunicar com ela, a gente conversando por telefone, e ela foi me fazer uma amizade, né? Como amiga, como ela disse, né? Eu vou aí como amiga e tal. Ela era evangélica ou não? Ela já ia para a igreja, ela já conhecia a palavra de Deus. Então, né? Já era algo né? vindo da parte de Deus para poder te resgatar, né? Já era propósito de Deus. Hoje a gente vê a história, a gente vê que já era Deus trabalhando já, né? Nesse propósito. Então, aí foi assim, a gente se comunicou, começamos a conversar, ela foi me visitar, e essa visita que ela foi, a gente acabou ficando junto, né? Então, aí ficamos juntos e tivemos um filho, né? Que foi fruto, foi gerado lá dentro daquele lugar. Caramba! Né? E aí a história seguiu, né? Foi. Ficamos juntos, ela continuou. Ela me visitou 13 anos e quase 14 anos ela me visitou, né? Caramba! Ela me visitou muito. Mulher guerreira, né? Porque você preso todo esse período e ela fiel, te esperando, coisa linda. Não foi pouco tempo. E a maioria dos presídios que ela me visitou foi tudo longe, né? Aqui de São Paulo, né? 8, 9 horas de viagem. Então foi uma parte... E foi ela que te apresentou a Cristo ou você conheceu lá dentro mesmo antes dela? Como é que foi agora? As primeiras palavras, assim, lá dentro a gente ouvia muita pregação, né? Dentro do presídio é um lugar onde se ouve muito a palavra de Deus. Então na época eu ouvia muito, mas eu... Não dava valor. Eu via ali os irmãos pregando, sempre tinha alguém evangelizando, mas a cegueira era total mesmo. Eu não... Queria saber. Eu entregava aqui um folheto para mim aqui com a palavra de Deus, vinha, falava algo de Deus para mim, mas eu entrava por um ouvido e saía por outro, né? Então não dava atenção. Mas eu lembro, depois, quando eu me converti, eu lembrei de algo que a minha esposa ela tinha me
me relatado há muitos anos, ainda dentro do presídio, numa visita, ela disse para mim que tinha ido num culto, uma foto minha, e ela estava nesse culto, e um irmão lá da igreja, onde ela ia na época que ela congregava, viu a minha foto, e disse algo para ela, né, entregou algo da parte de Deus para ela, dizendo que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu não estava lá dentro daquele lugar, em vão, que tinha um propósito, e que eu ia sair daquele lugar pregando a palavra de Deus. Uau. Ela disse isso para mim, mas como a cegueira era tanto, eu nem me lembrava disso. Mas Deus me fez me recordar disso quando, depois de 13 anos depois que ela levou essa mensagem para mim, 13 anos depois, eu me converti. Caramba. E quando eu me converti, eu me lembrei dessas palavras que ela tinha falado para mim. E depois de uma outra visita dela, eu perguntei para ela onde que tinha sido. Aí ela me falou, irmão, o que foi, a igreja falou tudo. E então você vê que Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Eu já era um escolhido, porém eu não sabia. Escolhido não tem escolha, né? Não. Uma vez que você foi escolhido, Eu já era escolhido. pode preparar que Deus vai traçar, né? O plano, o projeto e o que há de vir vai vir. E não tarda, né? Chega na hora certa, Chega né? na hora certa e foi o que aconteceu. Chegou E aí na hora toda vez certa. que ela ia te visitar, ela falava algo da parte de Deus, Sim. ou seja, a sementinha estava sendo plantada ali, né? Estava sendo regada. plantado. Mas eu ainda na cegueira, né? Eu ainda na cegueira e tal, mas até que Deus foi apertando, né? Dentro daquele lugar, muita coisa foi acontecendo. Aí o meu coração já foi, né? Aí quando nosso filho nasceu, né? Então, quando eu tinha visita, eu olhava para o meu filho, olhava para ela, Deus já começou a ministrar algumas coisas no meu coração que antes eu não pensava, não me preocupava, né? Que era questão da família. Então aí eu olhava para o meu filho, via ele crescendo, e olhava para minha esposa, o sofrimento dela, e Deus foi... E ela praticamente teve que criar ele sozinho, Sim, né? sim. Porque o período que você passou lá, praticamente foi toda a infância, né? Você perdeu todo aquele primeiro... Eu perdi esses primeiros aninhos da vida dele, aí eu perdi tudo, né? E ela levou ele para me visitar até os 5 anos, aí a gente combinou de não levar mais, porque ele já muito curioso, perguntando muita coisa, né? E aí a gente conversando, eu não queria que ele tivesse essa imagem, crescesse, né? Eu falei, não, quando eu estiver fora daqui, que ele tiver um pouquinho maior, eu quero contar para ele, né? Tudo como foi que aconteceu, para ele ter esse exemplo dentro da casa dele, né? Então aí minha esposa parou de levar ele tinha acho, uns 5 anos mais ou menos. E aí foi também difícil para você, né? Foi muito difícil. Ter que passar por esse momento de não poder ver o filho. Sim, aí era carta, era foto, né? E minha esposa sempre ia me visitar. Mas a família, isso daí que Deus me preparou, isso daí foi algo assim que ajudou na minha conversão, né? Porque Deus, ele começou a ministrar no meu coração e fazer eu olhar para isso, né? Então o amor ali foi sendo plantado no meu coração. Então eu já comecei a já não sentir mais prazer no que eu fazia. Glória a Deus. E não sentir mais vontade de continuar naquela vida. Aí, minha esposa, a gente, né, sempre na visita, falava alguma coisa da palavra, né? A gente chegou o dia de visita, a gente ia em cultos, porque lá tinha muito culto, a gente ia em cultos no horário de visita, a gente saía, né, da cela e a gente ia no culto, ouvia a palavra. Então ali Deus foi trabalhando, né? Que bênção. Até que quando eu entrou assim perto da fase de eu sair do regime fechado, partir para o semiaberto, aí o advogado já dando entrada nas papeladas, mas mesmo assim o juiz não autorizou eu sair. Aí uma parte que ficou bem gravada assim na história é que a minha esposa, num dia de visita, quando foi negada a minha liberdade, ela me chamou para a gente fazer uma campanha de oração. Uau! Eu não era de orar nem um Pai Nosso para dormir, né? Eu ia dormir de qualquer jeito e tinha essa, né, Intimidade. essa intimidade, essa ligação com as coisas espirituais.
E eu lembro que no final da visita, antes dela sair, ela falou para mim, vamos fazer um voto com Deus. Né? Não sabia nem o que era isso. Eu falei, mas como é isso? Ela falou, não, vamos orar, vamos apresentar essa sua liberdade, esse desejo do nosso coração para Deus. Vamos orar todo dia de madrugada. Eu vou orar lá, você vai orar aqui. E vamos pedir para Deus entrar com providência e tal, né? E aí eu aceitei. Eu aceitei e até emocionou agora, né? E eu permaneci. Glória a Deus. Em oração, toda madrugada. Foi um período de quanto tempo? Demorou mais uns, nem recordo certinho, mas acho que mais uns 6, 7 meses, eu acredito. Todo dia orando na madrugada. Minha esposa que lembra mais, eu acho que não sei se ela lembra, mas foram meses ali orando, intercedendo. Minha esposa orava aqui e eu orava lá. Você que é mãe, você que é esposa, você que é pai, que acha que a situação que você está enfrentando está perdido, olha o poder da oração. A esposa dele chamou ele para fazer um voto com Deus, um propósito com o Senhor. Eles apresentaram o propósito de toda madrugada orar em prol da liberdade dele. E quanto tempo aproximadamente assim vocês oraram? 6, 7 meses. E aí Deus deu resposta. Sim, aí... Olha que Deus, coisa linda, gente. Deus deu a resposta. E a resposta foi favorável. Foi favorável e foi tão bom assim, que eu fiquei sabendo primeiro que a minha esposa. Uau! Ela chegou um dia lá de visita, eu na sexta-feira recebi a notícia, e ela ainda não sabia, ela acompanhava, né, pela internet, pelo site, ela acompanhava, mas porém o último mandamento que teve, ela entrou no site, mas ainda não mostrava. Só que na sexta-feira eu fui chamado e tal, e falaram para mim que eu tinha, né, o juiz tinha concedido meu direito de ir para o semiaberto, não era liberdade definitiva, mas fui para o semiaberto, mas o juiz tinha concedido. E ela veio no final de semana sem saber. E esse dia foi interessante porque ela entrou bem, sabe? Cabisbaixo. Estava ali bem, né, cansada mesmo. Eu ainda até perguntei, eu olhei para ela, mas eu não sabia que ela não tinha ciência ainda. Para mim ela sabia, mas quando ela entrou, né, com a fisionomia meio triste e tal, né, aí eu falei para ela, o que está acontecendo? Um motivo tão bom para a gente comemorar, que motivo? E ela não sabia. Aí foi quando eu contei para ela e tal, aí foi aquela alegria, né? Sério? Foi muito bom, eu já falei para ela, não precisa mais vir nesse lugar, não quero mais que você venha, não precisa, você já sofreu muito, né? Agora Deus vai deixando na mão de Deus agora, logo logo vou sair daqui e agora eu vou te visitar. E mesmo assim ela insistiu, né? E não, eu vou, e ainda mais algumas vezes, né? Uhum. Mas aí quando aconteceu isso, em 12 dias Deus me tirou daquele lugar, depois disso. Passou mais 12 dias, e eu achei que ia demorar mais ainda um tempo, mas em 12 dias já me transferiram, eu já fui para o período semiaberto, já fui para o semiaberto, e no semiaberto, depois de 20 dias que eu cheguei no semiaberto, eu já tive direito à primeira saída temporária. Foi tudo muito rápido, assim, depois que Deus fez. Você não estava nem acreditando no que estava acontecendo, né? Foi muito bom, foi muito, isso daí marcou muito, assim, na minha história. E a minha conversão não aconteceu no regime fechado. Não, eu fui transferido, fui para o semiaberto. Aí, no semiaberto, eu fiquei 4 anos ainda no período semiaberto, né? E no semiaberto eu saí 20 saídas temporárias, né? Foram 20 saídas temporárias. E as 5 primeiras saídas temporárias ainda foram longe dos caminhos do Senhor ainda. Ainda não tinha mas porém, devido ao que Deus já tinha feito, a minha frequência nos cultos, né? Aí eu passei a ser leitor da palavra, aí eu já lia a Bíblia, aí eu estava sempre nos cultos, eu não deixava de ir, porque ali Deus já tinha lançado, né, já a rede, né? Já tinha lançado a rede, já tinha lançado a isca, né? Já estava puxando já, né? Então aí eu não parei de frequentar mais os cultos, né? Ainda era aquele frequentador, mas a palavra ali estava sempre sendo plantada. Todo culto eu saía e Deus me chamando,
Até que não teve jeito, né? Quem, né, agindo Deus, quem impedirá, né? Como diz a palavra. Então, essa frequência, eu saía na saída temporária. Quando eu chegava aqui na saída temporária, minha esposa, minha sogra, cunhado, minha família aqui fora, me levava para a igreja, né? Não tinha como Não, fugir. era para a igreja. Eu já estava com prazer nisso. Já, né? Não se sentia obrigado. Já, o prazer de ouvir a palavra, isso que já tinha invadido meu coração. Então eu não ia forçado, não ia por obrigação, ia porque realmente Deus já tinha tocado. Já estava tendo aquela limpeza, né? No interior, aquele arrependimento, aquela vontade. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro, eu falo para todo mundo, às vezes as pessoas não nos entendem, né? Porque quem realmente conhece o Senhor da maneira que Ele é, não só de ouvir falar, mas de ter momentos como esse, não tem palavras para descrever. Eu falo que as coisas de Deus não é para ser explicada, elas são para serem vividas. Sim. E às vezes as pessoas observam e falam, nossa, são fanáticos, vivem na igreja. Não é isso, é porque o amor que a gente sente é tão grande que não nos deixa sair da presença dele, não é assim? Quando essa fé, ela invade o nosso coração, a gente conhece a palavra, conhece os feitos de Deus, né, de Jesus, e isso invade verdadeiramente o nosso coração, é maravilhoso. Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, pregar para alguém, ser um canal de bênção, porque um dia eu fui um canal de maldição. Um dia eu abri a boca e não saía nada agradável da minha boca. Então eu fico feliz e, né, quem está ouvindo, você que já está caminhando com Deus, está caminhando com Jesus, você tem que ter prazer disso. Você tem que ter prazer porque um dia você foi um canal de maldição. Um dia, de alguma maneira, você foi uma influência negativa. E quantas influências negativas a gente vê nas redes sociais? Muito. A gente vê no nosso dia a dia. Então, isso aqui tem que ser prazeroso mesmo, poder falar da palavra de Deus. Verdade. Poder falar as coisas que Deus fez na minha vida, fez na sua, fez na vida de cada um, né, que Deus transformou. Porque esse é o propósito de Deus. Né? E tem muita gente que não crê mais, parece que não crê. Né? Mas Deus faz, e eu estou aqui para contar que Deus realmente Ele faz, porque essa daí é a minha história. Muito novo, né? Virei traficante, virei assaltante, fiz tudo que não prestava. Fiquei 20 anos dentro do presídio, como já foi falado, né? Já falei essa parte ruim aí, mas tem a parte boa, né? Tem a parte da conversão, né? Da transformação, e eu quero chegar aí nesse assunto aí, quero chegar nessa parte. Então chega nesse assunto, fala como que foi a sua, né? Como que foi essa transição quando você aceitou o Senhor, porque vivendo essa vida que você vive, nos dias de hoje a gente percebe que a sociedade ela recrimina muito. Sim. E as oportunidades para quem é ex-presidiário, ela se fecha. Sim. Essa é uma grande realidade, né? Só que quando nós temos um Deus nas nossas vidas, pode fechar a porta, Deus abre janela, e eu queria que você contasse um pouquinho do que Deus fez na tua vida por conta do seu arrependimento, por conta de você ter decidido verdadeiramente entregar a sua vida para o Senhor. Porque por tudo que você viveu, né, por tudo que você está falando, que vem do crime, as chances, humanamente falando, era zero. Sim. Como que você ia sair de um lugar de onde você estava, arrumar um emprego, sustentar a tua esposa, agora um filho, não tinha casa, né? Porque vocês também não tinham casa, né, para morar. Como que ia ser se não tivesse a confiança em Deus? Como é que foi esse processo? Fala pra gente. Missionária, foi muito bom você tocar nesse... Eu queria, porque às vezes a gente tá com pessoas ali que acabou de sair da cadeia e tá desesperado, presbítero, de verdade. Não crê que as portas vão não crê. Aí fica com medo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um serviço, pede um antecedente criminal, tô barrado. Aí vai outro, tem que crer, tem que acreditar, porque se Deus tirou, é porque Deus tem projeto, né? Foi muito bom você ter tocado nessa parte aí, porque a porta fechada pelo ser humano, pelo homem, a gente sabe que existe. E muito. Mas para Deus não existe porta fechada. Graças, né? A Deus. É Ele que abre, é Ele que Aleluia. fecha, é Deus que manda no céu, manda na terra, a gente crê isso, a gente tem essa fé. Amém. Né? Mas quando a gente ainda está com a visão tampada, que ainda não está com essa fé, né, dentro do coração, a gente... Aí vem o medo. Então esse medo, ele
por um período ali no começo, ele dominava meu coração. Porque quando eu vivia nessa fase na criminalidade, eu ganhava dinheiro, eu sabia, né? Já estava ali a vida inteira nisso. Então, quando começou ao meu coração vir essa vontade de parar com essa vida, né? De sair aqui para fora e viver uma vida nova, né? Com a minha família, essas coisas Deus foi ministrando no meu coração. Quando veio isso, sempre vinha esse pensamento, né? Da porta fechada. Mas eu vou sair lá fora, como vai ser minha vida? O desespero. Né? Eu não tenho uma profissão, porque eu não tinha profissão. Você nem tinha estudo, não é? Eu não tinha meu estudo completo. Olha aí. Eu não tinha isso. Então, esse era o pensamento que o diabo lançava, essa seta. Ela estava ali sempre martelando. Só que a palavra de Deus estava ali também, sempre, né? Me encorajando, mas nesse início aí, eu frequentando os cultos lá dentro, e era a palavra falando para mim, confia, né? E o inimigo do outro era lado. A seta maligna ali no mundo espiritual ali, né? Dizendo que não vai conseguir. Você vai sair daqui, as portas não vão se abrir, como que você vai, né, viver sua vida, você não tem um trabalho, você não tem uma profissão, você não é nada, você não é isso, você não é aquilo. Então essas coisas que o diabo ele lança na vida da pessoa que está. Talvez tenha até alguém aí que tem uma história meio parecida que está ouvindo, né? Sim. Que está no mundo do crime e talvez o pensamento dele possa ser esse. Quer até sair, mas fica com medo de como que vai ser, de né? Que ele não vai alcançar, de que ele não vai avançar, que ele não vai conseguir nada. Mas eu estou aqui para testemunhar. Olha aí, Deus fez na vida dele. Que Deus, quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre. Então a palavra de Deus sempre falava para mim, entrega seu caminho, confia, né? Que o mais eu farei. Mas esse medo, ele ainda, até que esse medo perdeu as forças. Glória a Deus. Perdeu as forças de tanto ouvir palavra, né? Por isso que a Bíblia, ela fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai te dar forças para superar esse momento de fraqueza. Isso é a importância de ouvir a palavra, porque é ela que vai te dar fé. Tem como você ter fé em algo que você não ouve, né? Verdade. Como você vai ter fé? Você não conhece, você não ouviu. Então é a palavra, você vai ouvir, vai ter o conhecimento das coisas de Deus. Então isso dominou meu coração e esse medo ficou para trás. Até que um dia de sábado, dentro do presídio, em um culto, né, Deus usou a vida de alguém que já tinha sido presidiário também, porém tinha sido já liberto há alguns anos, estava em liberdade. E em liberdade Deus pôs no coração dele que era para ele voltar dentro do presídio, pregar a palavra de Deus e testemunhar sobre ela. Meu Deus. E aí a esposa dele era advogada, eles correram atrás, conseguiram fazer com que ele voltasse no mesmo presídio que ele, né, onde ele aceitou Jesus, onde a vida dele começou a ser transformada, e ele estava muitos anos já na rua, a vida dele já tinha, nossa, transformação total. E o dia que ele estava lá pregando, testemunhando, né, evangelizando dentro do presídio, eu era um dos que estava sentado lá naquele banco lá, ouvindo. E ali a palavra foi tão forte no meu coração que eu não resisti. Eu entreguei minha vida para Jesus ali. Glória a Deus. Né, passei a servir ele ali, Deus. No momento da pregação ali daquele homem de Deus ali, Deus ele ministrou algo no meu coração, que também ficou marcado, que eu não esqueço. E no meio da pregação, Deus colocou no meu coração que tudo que ele fez na vida daquele homem, ele também poderia fazer na minha. Meu Deus. E esse pensamento veio em mim naquele momento. Glória a Se Deus. Deus fez tudo isso na vida desse homem, ele também pode fazer na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali, eu parei com a vida que eu vivi. E nunca mais voltei para ela. Glória a Deus. Então, aí ali começou. Mas daquela entrega, naquele momento, ainda eu fiquei mais alguns anos ainda no presídio. Eu estava 1 ano no semiaberto quando isso, né, ocorreu, quando isso aconteceu. E porém, eu ainda fiquei mais 3 anos ainda. E nesse período de 3 anos, ali Deus já foi trabalhando muito, me preparando para quando eu sair aqui fora. Para quando eu chegasse ali fora. Porque a primeira coisa que Deus pôs no meu coração,
Por isso que eu li aquela palavra aqui no início, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Então ali Deus pôs no meu coração que era para mim agora fazer uma nova plantação. Uau. E aí Deus pôs no meu coração para me estudar, no presídio onde que eu estava, lá a gente podia estudar, né? A gente podia se matricular na escola, você ia estudar. Tinha algumas empresas também que contratavam, né? Quem estava ali saía de manhã, ia para a empresa trabalhar, recebia salário e tal, né? Não era aquele salário, mas recebia. Um incentivo. Um incentivo. Não era um valor assim ruim, era muito bom, ajudava muito, que esse salário aí ajudou muito eu e minha esposa. Aí comecei a trabalhar, né? Aí comecei a estudar. Então, esse período de 3 anos que eu ainda permaneci dentro do presídio, aí já fui trabalhando e estudando. Eu não tinha o meu estudo completo, né? Eu tinha só até a 6ª série. Olha isso. Né? Então aí ali eu trabalhei em 2 empresas muito boas lá. Deus já foi me preparando, né? Mas ainda tinha aquela preocupação quando eu saí de liberdade, quando, né, chegar lá fora. Quando eu saí da vida do crime, Deus me fez eu perder tudo, não tinha nada, não sobrou nada. Meu Deus. Né? Eu saí literalmente sem nada. Né? Casa, carro, não me sobrou nada, né, de fruto do crime. Deus fez realmente eu perder tudo. Aí quem me conhece sabe, né? Sabe da minha história, sabe, né, o que eu tive, o que eu não tive aqui fora. Tinha muita então, coisa. Deus tinha muita coisa, mas tive alguma coisa nessa vida. Vivia errada, bem, então. Né? Mas Deus fez eu perder tudo, né? Até pontos de droga que eu tinha, essas coisas, Deus arrancou tudo. Então, essa preocupação ainda, né, mexe, se pegava pensando, nossa, como vai ser quando eu sair? Mas Deus, ele é tão fiel, né? Ele é tão verdadeiro, a palavra de Deus é tão verdadeira, que tudo que ele falou para mim, ele fez muito mais. Meu Deus, que lindo. Ele fez muito mais. Porque aí eu fiquei nesse período, tá, estudando, trabalhando, saindo, né, saí daqui, servindo ao Senhor, indo para a igreja, e até que chegou o dia de ser liberto, né? Vim pro lado de cá definitivamente, né? E aí fui morar na casa da minha sogra, né? A gente não tinha nem casa, eu e minha esposa, para morar, fui morar. Minha sogra também é serva de Deus, né? E me abrigou ali, deu abrigo, né? E eu fiquei 2 meses morando com ela, só 2 meses. Eu acho que foi pouco tempo, pelo tempo que eu fiquei privado da minha liberdade, né? Sem ter uma profissão, sem ter um trabalho, nunca fiz nada disso aqui fora. Então, Deus só permitiu eu ficar 2 meses na casa da minha sogra. Né? E quando eu cheguei aqui, aquela preocupação, e agora? Mas Deus, ele é tão fiel, que eu fiquei 1 semana desempregado. Uau! 1 semana, né? Já tem muitos anos que eu saí de lá, alguns anos, né? Tantos anos assim, mas já tem mais de 6 anos que eu saí daquele lugar. E desde que você saiu, você só ficou 1 semana desempregado? Sim, só 1 semana desempregado. Caramba! Então Deus, a gente tem que crer que Deus, ele tem tudo preparado para nós. E mesmo você falando que ficou somente 1 semana desempregado, eu acredito que nessa 1 semana o inimigo deve ter oferecido pratos para te tentar. Porque quando nós resolvemos tomar uma decisão na nossa vida, né, e o diabo percebe que ele está perdendo as forças, sim, ele não fica ali de braço cruzado, não. Ele começa a investir, porque o propósito dele é fazer com que você volte, retroceda, né? E isso aconteceu com você? Sim. O diabo, ele nunca vai desistir, né? Ele sempre vai vir. Ele tentou o Filho de Deus, né? Tentou Jesus. Porque é importante para quem está nos assistindo saber que não é porque você aceitou Jesus que você está livre, né, das tentações. Não, pelo contrário, é que ele vai investir mesmo, né? Sim, e aí vai ser um momento que você vai provar para o Senhor se você realmente é digno e merecedor do que ele tem para entregar para a gente, né? Ele vai tentar na sua necessidade, e ele conhece a nossa necessidade. Foi assim que ele fez com Jesus, né? Quando Jesus sentiu fome ali no deserto, ele se apresentou, né, e tentou
Jesus ali de todas Ele as espera o maneiras. momento certo, né? Tentou uma vez, não desistiu, tentou de novo. Então, é a mesma maneira na nossa vida. Ele tentou também na minha, né? Com dinheiro, né? Com mulher. Mas, graças a Deus, eu já estava bem alicerçado na palavra. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus já tinha dominado completamente Louvado seja o meu Deus. coração. Olha como é importante estar ali enxergado. Deus não na palavra. deixou eu retroceder. Resistiu Não. o diabo e ele fugirá de vós. Você resistiu. Deus não deixou de maneira nenhuma eu voltar para trás. Glória E foram a Deus. várias tentações. Glória a Deus. Então ali começou. Deus usou a vida de alguém, me deu um emprego. Qual foi seu primeiro emprego depois que você saiu do presídio? O meu primeiro emprego foi na área de marcenaria. Não sei se todo mundo que está me ouvindo, né, conhece, mas tem as feiras de exposição, né, dentro Expo Center Norte, tem Expo de Imigrantes, tem as feiras de exposição e ali tem aqueles estandes que são construídos. Sim. Então um amigo meu, eu já conhecia já, né, desde da minha adolescência, estava trabalhando com isso, né, e ele também já tinha sido da vida errada, né, da vida torta. Uhum. E só que já há muitos anos que Deus também já tinha mudado a vida dele. Ele, nessa área aí ele, né, fez a empresa dele, trabalha com isso, trabalha até hoje. Quando eu falei para ele que eu estava procurando emprego, né, a gente entrou em contato logo nessa primeira semana que eu saí, ele também não acreditou, ele ainda falou, nossa, tá falando sério, eu vou aí pra gente conversar. E aí a gente conversou. Aí eu falei para ele, né? Ele falou, não, já tinha ouvido falar que você estava na igreja, que você tinha parado, que você estava servindo ao Senhor. E eu falei, não, realmente eu quero trabalhar. Nunca trabalhei, você sabe, mas agora eu... Com quantos anos que você foi ter o seu primeiro emprego, o primeiro registro na carteira? 40 anos de idade. 40 anos de idade, gente, coisa assim. Eu entrei dentro daquele lugar, eu tinha 20 anos. Caramba, e saí de lá com 40. Sem profissão, sem estudo, né? Nunca tinha trabalhado e essa é a história. E a história do Eduardo é uma história de superação tão grande. Nós vamos ter que resumir aqui, porque já está quase acabando o nosso tempo, para você ver como que é. Já passou. Sério, passou bastante tempo. Por isso que eu vou ter que dar uma ajudinha aqui, porque eu sei de algumas coisas e eu não quero que quem está nos assistindo fique sem saber. Porque olha só que interessante. Saiu sem estudo, sem nunca ter trabalhado, começou do zero. E fala hoje para esse povo que está nos assistindo que você começou tipo de baixo e aonde Deus te colocou hoje, porque isso é extraordinário. Você que está aí nos assistindo, você vai ficar de boca aberta quando ele falar o que ele, quando ele saiu, que você já ouviu, né? Mas o que Deus fez na vida dele, gente, é só para quem serve a Deus ali na íntegra. Fala aí, presbítero. Então, aí quando eu fui para esse emprego, Deus já tinha algo, né, preparado para mim. Além disso, tinha outras coisas também. Uhum. Eu fiquei nesse emprego 8 meses. Certo. E aí Deus já tinha uma empresa preparada para mim trabalhar nela, né? Usou a vida do pastor Johnny, que todo mundo aí conhece. Uhum. Né? O pastor Johnny, ele levou um currículo na empresa onde ele trabalha e eu ainda falei para ele, nossa, irmão, onde você trabalha? E ele falou, eu falei, irmão, mas será? Ele falou, irmão, para Deus. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Eu falei, tá bom, vamos orar então. Ele levou um currículo no dia, chamou no outro. Eu fui na entrevista, né? Deus já tinha preparado tudo. Mas, para ser mais rápido, eu fui na entrevista, deu tudo certo, eu entrei naquela empresa, no meu primeiro emprego, né, com registro na carteira, com 40 anos de idade, e Deus colocou no meu coração para mim continuar estudando, e eu continuei estudando aqui fora, para terminar meus estudos. Quando eu saí definitivamente de lá, eu já tinha concluído até o primeiro ano do ensino médio. Certo, faltava o segundo e o Faltou o terceiro. segundo e o terceiro, chegou aqui fora, eu continuei estudando, terminei, e aí, como eu não tinha profissão, né, Deus colocou no meu coração, vai estudar. Né? Aí eu escolhi uma profissão para mim me qualificar, para mim poder ter uma renda melhor, cuidar da minha família, né? Estudei, fiquei 3 anos estudando na área que eu me profissionalizei e me qualifiquei. Aí dentro da empresa onde eu trabalho surgiu a oportunidade, Deus me promoveu para a profissão que eu escolhi, Deus me abençoou, né? Aí minha vida financeira também mudou, melhorou.
E eu estou lá nessa empresa até hoje, já 6 anos, né? Estou lá trabalhando, servindo ao Senhor e Feliz da vida. feliz da vida, graças a Deus, né? Fiquei só 2 meses, voltando um pouquinho na história, fiquei só 2 meses lá na casa da minha sogra, né? Nesse primeiro emprego. Eu já falei para minha esposa, vamos ver nossa história, vamos alugar a casa, vamos embora. Glória a Deus. E até hoje. E Deus preparou tudo. Deus preparou tudo, né? Deus preparou carro, Deus preparou. Até hoje a gente mora de aluguel ainda, mas estamos na batalha, estamos lutando e o Senhor está no controle, né? E essa aí é a parte da história, né? E é lindo porque assim, ele teve dedicação, porque assim, eu sempre falo, não vou nunca cansar de falar, presbítero, aqui, que o Senhor, ele não dá o peixe na nossa mão, ele nos dá, né, a vara e nos ensina, porque o que é para nós fazermos, ele não vai fazer. Então assim, olha a sua parte, você se dedicou, você estudou, você se empenhou e confiou no Senhor, você fez a tua parte. Sim. O impossível já não era mais com ele, era com o Senhor, e o Senhor fez. Ele entrou nessa empresa com que cargo lá? Vamos falar. Eu entrei lá como auxiliar. Auxiliar. Né? Auxiliar e sem saber fazer nada. E lá foi se qualificando, estudando, confiando. E hoje você, qual é a sua profissão que você exerce lá? Hoje eu sou eletricista, predial, industrial, e é esse cargo que eu exerço. Que coisa, tem noção que isso é só Deus que faz? Para alguém que não tinha estudo, para alguém que não tinha nunca trabalhado de carteira registrada, veio pegar o primeiro registro com 40 anos. E hoje é um eletricista formado, um pai de família abençoado, um marido exemplar, porque a esposa também elogia, e não é pouco não, pregador da palavra de Deus, e que história de superação, tô assim impactada, eu já conhecia, eu admiro muito, porque eu já conhecia, e a história dele, assim, edifica muito a minha vida, porque mostra o poder de Deus sobre a vida de um servo que é fiel, escolhido e fiel, né? Sim. É importante, ainda tem alguns minutos? Temos alguns ainda. Então é muito bom a gente poder falar isso aqui, porque tem muita gente desacreditado, né? Achando que a porta não vai se abrir, mas você tem que crer, você que gosta da palavra de Deus, que crê nela. É importante você acreditar que quem abre porta é Deus. Aleluia. Né? Não tem porta que o homem queira fechar para você que ele consiga, se Deus estiver no controle. Né? Então, eu creio dessa maneira. Deus, ele abriu as portas para mim. Eu creio que eu estou onde eu estou porque foi Deus que preparou. Né? E quanto Deus quiser, eu vou estar lá. Quando Deus quiser me levar para outro lugar, ele vai me levar. Então, eu creio que quem está na direção da minha vida é Deus. Então, é muito importante quem está ouvindo, e o inimigo pode estar ali tentando de alguma maneira, né, dizer que você não é nada, que você não consegue, né? Mas você tem que crer que você é um escolhido de Deus. Né? Davi, né, ele estava lá cuidando das ovelhas, né, e o seu próprio pai se esqueceu dele. Né? Ficou esquecido pelo seu próprio pai, não foi visto nem lembrado pelo seu próprio pai. Né? Foram colocados ali diante de Samuel todos os filhos de Jessé. E não se lembraram de Davi. Estava esquecido. Não olharam para pela Davi. própria família. Ele estava lá Sangue esquecido. do sangue. Mas Deus estava olhando para Davi. Aleluia. Deus estava olhando para ele. Então você tem que crer que Deus está olhando para você. Né? Você que está ouvindo, você tem que crer. Ainda que o homem não esteja te olhando. Ainda que o homem não esteja te vendo. Mas Deus, ele está te vendo. Se você é um escolhido, né? Descansa. Confia, faz a sua parte, porque, como já foi dito, a nossa parte ela tem que ser feita. Né? Sim. A gente se torna nova criatura, Deus, ele, né, passa a dar direção ali dos nossos passos, mas tem uma palavra que eu gosto muito, que fala que a gente tem que se esforçar e ter ânimo, que Deus, ele vai nos ajudar. Então, como que Deus, ele vai ajudar uma pessoa desanimada, uma pessoa que não se esforça? Então, aí fica difícil, né? Mas se você se esforçar, se você tiver ânimo, eu sou prova viva, tá? Porque o inimigo, ele tentava de todas as maneiras colocar na minha mente um medo para me paralisar, né? Mas
eu escolhi dar ouvido à palavra de Deus. Né? Eu escolhi dar ouvido a essa palavra aqui e eu estou aqui para testemunhar. Não dá para falar tudo o que a gente falou aqui. Foi um resumo, né? Foi um resumo. Todas as maravilhas. Um resumo bem grande, mas deu para contar assim um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Então, dê ouvido à palavra de Deus, né? Seja nova criatura. Se você aceitou a palavra de Deus mesmo na sua vida, seja guiado por ela. Espera. Não retrocede, não volta para trás. Continua, né, dando ouvido ao Espírito Santo, a palavra de Deus. Que o que há de vir para a tua vida virá e não recua. Para você que provavelmente, né, está aí com o mesmo pensamento, talvez esteja ainda trilhando a vida do crime, o conselho que eu dou para você: abandona o crime. Olha aí. Não tem uma profissão? Vai estudar, se qualifica. Não tem estudo? Vai estudar. Deus vai preparar, né? A palavra de Deus fala que aquele que se converte, o que furtava não furte mais, o que mentia não mente mais. Então essa é a conversão, né? Se tornar, né, outra conduta, né, andar de outra forma. É isso aí que Deus requer de mim, requer de cada um que realmente, verdadeiramente tem fé e crê, né, que a palavra dele é verdadeira. Então é isso, né? Eu espero que tenha sido edificante para a vida de quem está ouvindo, né, para que te encoraje de alguma maneira. E é isso aí que eu tenho para falar. E não desista. Aqui nós estamos com a prova viva de que tem esperança. Você só precisa crer, acreditar e esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Houve um tempo de espera. Para a glória de Deus, foram meses, né, que ele passou um momento muito difícil. Embora até os dias de hoje a gente ainda passa momentos difíceis nas nossas vidas, né? Não é porque a gente acreditou, confiou que hoje nós estamos transbordando de alegria em todas as áreas das nossas vidas. Não, o inimigo tá aí para tentar levar com ele quem ele puder, né? A vida de Cristo, ela tá muito próxima. Então ele vai investir de diversas formas. Mas se nós perseverarmos, foi como o presbítero acabou de dizer, confiarmos, né, na palavra do Senhor para as nossas vidas, nós vamos receber, eu vou dizer que é uma vitamina do céu para continuar nos caminhos do Senhor até que Ele venha. E em nenhum momento Ele vai nos abandonar. A dificuldade vem, mas não é o sustento, é o refrigério de Deus para as nossas almas. Em tudo aquilo que nós estamos passando, também vem. E a gente consegue superar toda e qualquer situação, não é assim, presbítero? Sim, é isso mesmo. Então a palavra que a gente tem para deixar para a sua vida é: prossiga, persevera, acredita, confie, tenha fé. Porque sem fé é impossível, né? É impossível. A Bíblia fala que todos aqueles que se aproximam de Deus, é importante que tenham fé. Glória a Deus, que então, coisa linda. Então é isso. Então dá tchau para esse povo lindo que está assistindo a gente aí, presbítero, em nome de Jesus. E se eles quiserem te conhecer, fala aí onde você congrega, fala aí o endereço da igreja. Congrego no Ministério Faad, né, desde quando Deus me libertou daquele lugar, né, 6 anos, eu estou ali servindo a Deus. Fica na Rua Meira, aqui no bairro mesmo, todo mundo conhece, o Presidente Dutra, aqui em Guarulhos. Quem quiser vir aqui, né, glorificar a Deus junto conosco, você é convidado especial, né, será muito bem-vindo, muito bem recebido. Vai ter o prazer, o privilégio de conhecer, fica aí o convite, Rua Meira, 828, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. O número. E você é nosso convidado, vem lá, Deus tem uma palavra para você, né? A palavra de Deus para a sua vida aqui é mudança de vida, mudar de vida. Deus quer isso para você, mudança de vida. Tem uma palavra que eu recebi lá no comecinho, né, de alguém que disseram assim para mim: nunca é tarde para você ser quem você deveria ter sido. Meu Deus, que né? forte. Então, eu quero deixar essa palavra aqui também para quem está ouvindo. Nunca é tarde, né, para a gente ser quem a gente deveria ter sido. Amém. Então é isso, eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez, faz na minha vida, e creio que Ele tem muito mais. E o importante de tudo é a gente ter a certeza, né, da nossa salvação. Né? Esse é o mais importante. Né? Deus pode fazer muita coisa aqui na nossa vida, mas o mais importante é a nossa salvação. Nunca é tarde.
Fique com essa palavra no nome de Jesus. E se você quiser nos conhecer, como o presbítero acabou de dizer, estamos localizados na Rua Meira, 828, bairro de Jardim Presidente Dutra. Temos culto toda quarta-feira às 19h30, domingo 9h30 da manhã e terça-feira às 15 horas. Esteja lá conosco, receba uma palavra do céu para a tua vida e receba ânimo no nome de Jesus. Se você gostou dessa história, segunda-feira às 20 horas estaremos aqui com mais um convidado especial, mais uma história de fé e superação para a tua vida. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.